Bom, pessoal, iniciando a segunda parte do nosso exercício, agora eu vou fazer a verificação no ELU, beleza? E a verificação do ELU, gente, é aquilo que eu falei na aula passada. É verificar a mesa, verificar a alma e verificar a FLT, flambagem, lateral, contorção, beleza? É isso que nós vamos verificar. E para isso, você vai abrir a sua norminha aí, tá? Lá no anexo G. Vai lá na sua norma e abre no anexo G, pessoal. Beleza? Deixa eu abrir a minha aqui também. Olha só. Tá aqui, ó. Esse aqui é o anexo G. Na verdade, aqui eu tenho um livro que mostra essa parte da norma, mas a norma é exatamente isso. Perceba, nós estamos numa viga aí, então a gente está exatamente nesse caso, ó. Seções I e H com dois eixos de simetria e seções U não sujeitam a momento de torção, fletidas em relação ao maior momento de inércia. É lógico, nós vamos posicionar nossa viga em relação ao maior momento de inércia. Então eu vou colocar numa ordem aqui, ó, marota, que é primeiro fazer a FLM, aí depois a gente faz a FLA, depois a gente faz a FLT, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos lembrar da aula passada. E você precisa dessa tabela. Então a primeira coisa que você vai precisar calcular esse anexo é esse valor, que é o lambda. Esse valor é o tal do índice de esbeltez. Então anota aí, a primeira verificação, anota aí, ó, FLM, flambagem local da mesa. Então, pessoal, flambagem local da mesa, tá? Flambagem local da mesa. Se você olhar aqui, ó, no anexo, tá escrito B sobre T, beleza? B sobre T. E ele fala para ver a nota 8. Então vamos olhar a nota 8, aqui no meu caso. Ele diz só o seguinte: B sobre T é a relação entre largura e espessura aplicada à mesa do perfil. No caso de seções I e H com eixo de simetria, B sobre T refere-se à mesa comprimida. Para a mesa de seções I e H, B é a metade da largura total, beleza? Então eu só quis dizer que B é a metade da largura total. Então, pessoal, pega lá no seu enunciado do exercício qual é o valor da largura da mesa. Lá no exercício, qual é o valor da largura da mesa? Então eu tô pegando ele aqui, ó. Deixa eu achar a tabelinha. O valor da largura da mesa, BF, não é 200? É 200. Então por isso que o meu, eu coloquei B sobre T, eu coloquei 100 sobre, qual é o TF? Se eu peguei o BF, qual é o TF? 9,5 dá 10,53. Então perceba, o nosso índice de esbeltez é 10,53. Agora, qual é o próximo passo para trabalhar no ELU? O próximo passo, você volta aqui para a norma, volta para o anexo e calcula esse valor aqui, ó, que é o lambda P. Lambda P. Ele quem vai me dizer é o seguinte: ele vai me dizer se a peça vai sofrer influência da flambagem ou não. Então, olha só, eu vou calcular o lambda P. E aí, se a nossa esbeltez for maior que esse lambda P, ferrou, vai ter influência da flambagem. Agora, se a nossa esbeltez for menor, aí não vai ter influência da flambagem. Aí o momento fletor resistente de cálculo, gente, é o próprio MPL, tá? É o MPL dividido pelo gama. Foi isso que a gente falou na aula passada, tá? E isso tá escrito aqui, ó, na norma. Olha só onde fica escrito. Fica escrito mais ou menos dessa maneira, ó. Se lambda menor que lambda P, então o momento fletor resistente de cálculo é o MPL dividido pelo gama A1. Beleza? Isso vale tanto para FLAM, para FLA e para FLT. Vale para todos eles isso, tá? Se for menor que o lambda P, o momento que a gente vai utilizar é o de plastificação dividido pelo gama. Então vamos lá, o lambda P, gente, de acordo com o anexo G nosso, é esse daí que a gente colocou, é o 0,38, beleza? Dividido... Ixi, tá desfocado, né? Vamos ver se foca de novo. Aê, putz, não sei quanto tempo estava desfocado, mas espero que não muito. Pessoal, então, se você pegar aí o anexo, peguei o meu aqui, é 0,38 raiz de E sobre FY. Então, como é ASTM A36, 0,38 raiz de 200 sobre 25. Beleza? Pessoal, isso é muito legal. Deu 10,74. Como o nosso é menor, como o lambda é menor que lambda P, não haverá flambagem no local da mesa. Não tem influência de flambagem no local da mesa. O momento fletor resistente de cálculo é o momento de plastificação dividido por gama. Então,
a gente vai lembrar que o de plastificação é Z vezes FY. Se você olhar o enunciado, você tem o índice Z aí, Z em X, porque a gente posicionou a peça de pé, tá? ZX é 971. Então, 971 vezes FY dividido por gama 1 deu o resultado aqui, ó, em kilonewton vezes centímetro. Esse é o momento fletor resistente de cálculo. Se fosse kilonewton vezes metro, aí dá 220, tá? 220 ou 22.068 kilonewton vezes centímetro. Quando não houver influência de nada, o momento fletor resistente de cálculo vai ser esse, ó, 220. Beleza? Pessoal, próximo passo é a alma. Então vamos lá. Pega lá a sua norma de novo. Peguei a norma de novo aqui, ó. Dá uma olhada. A alma, gente. A alma eu vou fazer H sobre TW, que sempre é o comprimento dividido pela espessura. Beleza? E aí, gente, eu tenho que comparar ela com, ó, 3,76 raiz de E sobre FY. Beleza? Então dá uma olhada aqui na alma. Primeiro eu peguei o H sobre o TW, esses valores estão lá na tabela, beleza? Do enunciado, e deu 60,476. Quando eu peguei o lambda P, 3,76 raiz de 20 mil por 25, deu 106,35. Beleza, pessoal? Bom, se isso acontecer, como lambda menor que lambda P, não haverá influência da flambagem local da alma. Portanto, o MRD é o mesmo do anterior, é o momento de plastificação. É uma situação ideal, né? Tipo, não tem influência de flambagem nenhuma, então eu posso usar minha peça até ela plastificar. Isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom em termos do custo-benefício. Entendem isso, gente? Legal, né? Vale lembrar que o anexo G, ele trata de vigas de alma não esbelta, tá? Então, se esse lambda ficar maior que esse lambda P, né, mas se ficasse maior do que 106,35, aí eu tenho que utilizar o anexo H, e é outra maneira de calcular, que a gente não vai ter tempo de se debruçar nesse nosso curso aí, mas tenho certeza que você vai ter instrumentação, você vai ter aparato de livros e de tabelas para conseguir decifrar esse próximo processo aí, que são as vigas de alma esbelta. Você vê que a nossa tá longe de ser esbelta, né? Deu 60 e o limite é 106, tá bom? Agora, pessoal, vamos fazer o último deles, que é a flambagem lateral com torção, beleza? Então, gente, dá uma olhada aqui, ó. Flambagem lateral com torção. Ele fala, então, que o gama não vai ser agora, não vai ser B sobre T ou H sobre TW, aqui é diferente, aqui é o L sobre R. Esse é o que a gente via lá em resistência dos materiais, tá? Que é o comprimento dividido pelo raio de giração, beleza? E depois a gente vai comparar com lambda P, beleza? Comprimento dividido pelo raio de giração, pessoal. Então dá uma olhada. Comprimento 600 centímetros, dividido pelo raio de giração, beleza? Que é 4,52, beleza? Aí sim, eu vou ter o meu lambda. Perceba, gente, que eu usei o RY. E aí, uma pergunta muito interessante a se fazer é, pô, professor, nos parâmetros anteriores você estava usando os parâmetros de X, né? O ZX você usou, tá? E aqui você usou o parâmetro Y. E aí, como é que você explica isso? Bom, tem algumas maneiras fáceis. A primeira é olhar para a norma e ver que ele fala LB por RY, tá? Essa é uma maneira tosca de entender, tá? E a segunda, gente, é entender... Bom, deixa eu pegar uma régua aqui, ó. A segunda é entender isso aqui, ó. A minha viga, pensa nessa viga aí aqui, ó. Eu vou posicionar ela da maneira convencional, que é de pé, tá? De pé aqui pra mim, tá? Agora a flambagem lateral com torção, ela flamba pro lado e depois ela torce, tá? Ela flamba pro lado e depois ela torce. Como ela flamba pro lado, bom, ela tá fletindo em relação a que eixo? Em relação ao eixo Y, beleza? Porque a flambagem é lateral e depois com torção. Beleza? Então, é por isso que aqui é LB dividido por RY mesmo, não tá errado, tá certíssimo.
Bom, se eu fizer o meu lambda P, 1,76 raiz de 20.000 por 25, esse valor dá 49,78. O nosso valor é muito maior que esse valor, então haverá flambagem, sim, haverá influência da flambagem. Agora, pessoal, como é que funciona a brincadeira? Como é que funciona a brincadeira? Bom, eu vou até pegar um gráfico que eu ensinei para vocês na aula passada, para vocês entenderem como é que vai funcionar essa brincadeira aí. Essa brincadeira vai funcionar o seguinte, ó. Ela funciona através do entendimento desse gráfico. Olha só como se lê esse gráfico. Se o nosso lambda é menor que o lambda P, então a gente está nessa faixa. Então a gente usa o MPL. Se o nosso lambda der entre o lambda P e o lambda R, então a gente tem que usar essa faixa. A gente vai calcular o nosso lambda aqui, aonde vai estar, e vai interpolar aqui e achar o valor MRD. Agora, se o nosso lambda ele for maior que o lambda R, se nossa peça for muito, muito esbelta, aí a gente vai chegar aqui no momento crítico. Então, a gente vai ter que calcular o tal do momento crítico, que ele é bem menor, ele vai decaindo conforme o lambda vai aumentando. Beleza? Então, a ideia aqui é o seguinte, eu já tenho o lambda, eu sei que o nosso lambda é maior que o lambda P, mas eu sei se ele é maior que o lambda R? Não sei. Então, eu tenho que calcular o lambda R e ver se ele está nesse regime elastoplástico ou se ele está no regime elástico, para ver se eu calculo o MRD aqui ou se eu calculo o MRD como sendo o crítico aqui nessa parte. Beleza, gente? É esse o entendimento, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, então, é calcular o tal do lambda R. Pega lá o anexo G, dá uma olhada. O lambda a gente calculou, o lambda P a gente calculou, o nosso deu maior. Agora, qual é o lambda R? Aí ele está escrito ver nota 1. Aí você vai lá na nota 1, gente, lá na nota 1, e olha só que complicação que é. A nota 1, ele diz que o lambda R é essa fórmula toda, 1,38, raiz de inércia, vezes esse IT, lembra que é o J, tá? Lembra que é o J, dividido por raiz de geração em I, J, beta 1, que é um cara que tá aqui embaixo, ó, beta 1, e aí depois tem raiz de 1 mais tudo isso aí, CW, beta 1, raiz de Y. Gente, de todos esses valores aí, os únicos que a gente não tem é o... Deixa eu ver aqui. Os únicos que a gente não tem são o beta 1. O beta 1 é o que a gente não tem. O resto, tanto o J quanto o CW, eles estão tabelados. De qualquer maneira, se você precisar saber como calcula eles, eu tenho aqui na minha folha, tá escrito como calculo o CW, como calculo o J, mas eu só vou passar aqui no vídeo falando só como calculo o beta 1, tá? As fórmulas estão aqui, ou também, ó, vão se encontrar aqui, ó. Você pode pausar o vídeo e pegar aqui, ó, a fórmula aqui, ó, beta 1, a fórmula do CW para a seção I, do CW para a seção U, e aqui já é a nota 2, é outra coisa, tá? Então são essas notas que você tem que saber aqui, ó. Beleza? Beleza. E vale lembrar também que o IT, que está escrito aqui nessa norma, tá? É o famoso J da NBR 8800. Beleza, pessoal? Bom, continuando o nosso exercício, relembrei para vocês o gráfico do momento lá, muito, 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 muito importante. Então a gente está indo atrás do lambda R, que é essa formulona maluca, beleza? Bom, pessoal, eu peguei o beta 1. O beta 1 diz que é o escoamento menos a tensão residual vezes W, dividido pela módulo de elasticidade vezes o J, que é o coeficiente de torção, beleza? Bom, perceba que a única coisa que você não tem aqui é esse FY menos gama R, né? Menos tensão R, sigma R. O FY, gente, ele vale 25. Agora, a tensão residual, ela vale 30% do FY. Então, 100% de algo menos 30% de algo dá 70% de algo. 70% do FY. Beleza? Essa é a conta que eu fiz. Vezes o W, a gente já tinha usado esse valor, dividido por E vezes J. O J que eu calculei deu 14,607. O J que está utilizando na apostila aí, gente, pelo que eu vi, ele está usando 15, beleza? Então, se você usar 15 aqui, ó, não tem problema. Não tem problema, beleza? Então, ó, eu calculei o beta 1, depois o gama R, eu coloquei todos os valores aí, ó. 1,38, raiz da inércia em Y
vezes o J, que a gente acabou de calcular, dividido pelo raio de giração em Y, vezes o J, vezes o beta 1, vezes a raiz de 1 mais 27, isso aqui é da fórmula, beleza? Vezes CW, todo CW, ou eu calculei aqui, ó, ou você tem ele tabelado também, o CW, beleza? Tá um pouquinho diferente do meu. Vezes o beta 1 ao quadrado, um pouquinho, eu digo, pouquíssima coisa, tá, gente? Dividido pela inércia em Y. Se você fizer toda essa conta, vai dar 137,8. Pessoal, sabe o que isso quer dizer? Vamos voltar ao raciocínio. Vamos voltar ao raciocínio aqui, ó. Significa o seguinte, ó. Pera lá. O lambda nosso é 132. O lambda P é 49. E o lambda R é 137. Então, ó, o lambda 49, o outro é 137, tá? E o nosso, gente, é o 132. O nosso tá aqui no meio. O nosso tá aqui no meio. Beleza, pessoal? O nosso é o tal do MRD. O nosso é o tal do MRD. E aí, pessoal, você vai ver aí o seguinte, que o MRD, ele vai estar calculado da seguinte forma. Ele vai estar calculado da seguinte formuleta aí, ó. Ele vai estar aqui, ó. Deixa eu abrir a minha norma aqui também, eu tô com ela fechada, mas ele vai estar calculado dessa maneira aqui, ó. Lembra que se fosse menor que o lambda P era o MPL, e aí poderia ser o intermediário ou o crítico. O crítico é esse cara aqui, mas o nosso caiu o intermediário. Então o intermediário, gente, é toda essa fórmula, ó. CB dividido por gama 1, MPL menos MR, esses lambdas todos que a gente calculou. Beleza? Bom, a única coisa que a gente não tem dessa fórmula, e eu vou copiar ela aqui em seguida, ó. Copiei a minha formulinha aqui, ó. Beleza? Ó, MRD, CB. A única coisa que a gente não tem nela é o CB, tá? E a gente não tem também o MPL, a gente calculou, mas a gente já tinha usado o gama nele. E agora é o tal do MR, beleza? Bom, pessoal, para calcular esses valores, eu vou precisar da tabelinha também, da tabela. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que no FLT o MR é FY menos gama R vezes W, tá? É aquele do o 25 menos 0,3 de 25 vezes W, que é o 0,7 de 25 vezes o W. Então o MR já solucionamos, é 15.225 kN vezes centímetro. O MPL é o Z vezes FY, 971 tabelado vezes FY, e aí acabou. Bom, para você calcular agora, falta só o tal do CB. E esse CB, gente, ele é um cara um pouco enroscado, ele é um cara um pouquinho chato, beleza? Mas aí, gente, a gente já está praticamente terminando o nosso cálculo aí. O CB, gente, ele vai estar... Deixa eu abrir a norma aqui. Espera só um segundinho aqui, gente. Deixa eu abrir a norma para vocês e vou mostrar. O CB... Opa, estrutura metálica 8800. Gente, o CB, ele vai estar na página 47, tá? Ele vai estar na página 47 aí, ó. Ele vai estar na norma, não tá no anexo, ó. Perceba que o CB ele vai estar aqui, ó. CB, momento fletor resistente de cálculo, ele mostra aí a formulinha que você vai anotar e dá um pause e dá uma anotada nela aí, ó. Ó, CB igual a 12,5 de momento máximo, dividido por 2,5 momento máximo, mais 3MA, mais 4MB e mais 3MC vezes RM, além de tudo. Beleza, pessoal? Bastante coisa aí para calcular. Olha aqui, momento fletor como pode ser enjoado. Mas eu acredito que não impossível, e a gente está conseguindo decifrar o que é cada coisinha aí. Bom, pessoal, anotou a fórmula? 12,5 de momento máximo, 2,5... Então, olha só, por que serve isso? Porque normalmente não, na nossa viga, o gráfico de momento fletor não é dessa maneira aqui, ó.
E quando a gente toma o momento máximo, que é o do meio, como é que eu cheguei nesse 88,82? Lembra a carga que a gente encontrou lá no começo? Vou até mostrar de novo aqui, ó. Olha só, essa carga de 10 para o ELS e 19 para o LU. Pega o 19,7375 e faz QL quadrado sobre 8. Se você fizer isso, você vai chegar no momento máximo, tá? E aí, gente, o momento máximo é esse cara aqui, ó. E se a gente pegar o momento da viga, você vai ver que ele é máximo aqui no meio e ele não é tão grande aqui nas pontas. Ele não é um momento quadrado, né? Então, esse CB, ele é um valor que serve para a gente compensar essa ideia de que o momento ele era muito grande aqui ou muito pequeno nas outras laterais. Ele vai dar uma uniformizada, ele é um coeficiente para fazer um balanço disso. Agora você precisa ler na norma o que é o MA, MB e MC. MA é o momento a 1/4 aqui, ó. Então eu pego 1/4 de L aqui e acho esse momento. MB é o momento do meio, que coincide com o máximo, e nesse caso, né? E o MC é o momento também a 1/4 de L do outro apoio. Basicamente é isso. Se você calcular esse momento a 1/4, você vai chegar num valor de 66,61 e o momento em B de 88,2. Beleza? Ah, professor, como é que eu calculo isso? Gente, calcula RVA e calcula o momento aqui, ó. Você vai chegar nesse valor. RVA vezes X menos Q X quadrado sobre 2. Bom, achei esses dois valores. Joguei aqui, ó, 12,5 de momento máximo, 12,5 de 88,8. Dividido por 2,5 de momento máximo, 2,5 de 88,8. Mais 3 vezes MA, tá? 3 vezes MA, mais 3 vezes MB aqui no final, e mais 4 vezes o momento B, perdão, 3 vezes MC aqui no final, e mais 4 momento B. O momento B é no meio do vão, e o meio do vão coincide com o seu máximo, também é 88,8, tá? Vezes o RM, que vai ser 1 para o nosso caso aí. Vale lembrar que RM é um parâmetro de monossimetria da seção transversal, que ele tem um valor, tem uma fórmula para a seção com eixo de simetria, tá? Ou igual a 1 em todos os outros demais casos aí, que é o nosso, tá? Que é com 2 eixos de simetria. Beleza? Então o RM aqui nosso foi 1. Se você fizer essa conta, você chegou no CB igual a 1,136. Pessoal, depois desse trabalho todo, eu consigo pegar essa fórmula aqui em cima, transportei ela para aqui embaixo. Então, ó, CB dividido por 1,1. E aí aqui, eu dividi por 100 todos os momentos que eu encontrei, ó. O 24,275, eu dividi por 100 porque ele estava em centímetro, eu quero transformar ele para metro, para o meu resultado já dar em metro. Então, ó, o MPL menos MR, tá? O MR que eu encontrei aqui em cima, que multiplica. Aí, olha só, o 132 era o nosso lambda, então é o lambda menos o lambda P, dividido pelo lambda R menos lambda P, tá? Isso aqui é uma espécie de interpolação, para você encontrar o valor de MRD. Se você fizer toda a continha, você chegou aí em 163,18. Então, gente, se eu recapitular umas 2 páginas atrás, olha só, eu tenho que no FLM, como não tinha havido flambagem, o MRD era 220,68. No FLA, na alma, como não tinha havido flambagem da alma, o meu momento dava 220,68. Como agora teve influência da flambagem lateral com torção, o meu MRD diminuiu, porque não posso chegar naquele valor que ele vai flambar antes. Então, o meu valor de momento fletor resistente de cálculo, ele deu 163,18. Como máximo valor de momento fletor, depois de combinadas ações já, tá? Com os coeficientes. Depois de combinadas ações, eu encontrei o máximo valor, dava 88, eu tenho que MRD maior que MSD. Finalmente, a minha peça foi liberada para uso através da verificação tanto do ELS quanto do ELU. Beleza, pessoal? Então eu finalizo aqui esse exercício. Muito obrigado e até a próxima.